Capítulo 908. Distrito do Lábio Inferior. Rua Canina, número 13. O gordinho Ulika estava sentado em um sofá com seus minúsculos olhos e pele castanha escura. Embrulhando uma folha seca de tabaco amarelada e 10 tipos diferentes de ervas e especiarias do continente sul, ele cortou-a em longas tiras. Então, segurou seu cachimbo de fumaça de balã leste na mão e aproximou-o do palito de fósforo que seu subordinado havia acendido. A extremidade enegreceu e enrolou enquanto brilhava em vermelho. Mordendo a ponta e sugando profundamente, Ulika exalou lentamente uma fumaça branca manchada com tons de azul claro. Ele olhou para o visitante à sua frente e disse: "Isso é um cigarro. Um cigarro de verdade. Os do continente norte são adequados apenas para crianças." A pessoa sentada na cadeira era um homem na casa dos 40. Ele tinha nariz alto, olhos azuis e contornos faciais suaves. Seu cabelo preto era grosso e encaracolado. A cor de sua pele não era muito escura, mas também não era clara. Ele parecia um mestiço entre alguém de Loen e Balan. Ele riu ao ouvir isso e respondeu em dutanês: "Infelizmente, não tenho interesse em qualquer tipo de cigarro." "Enzo, você não sabe aproveitar a vida de jeito nenhum." Antes que Ulika pudesse terminar a frase, sua poderosa espiritualidade resultante de sua trajetória o alertou de algum perigo. A maneira como isso veio de repente e apareceu de maneira tão urgente fez Ulika determinar instantaneamente que o problema não era trivial. Ele ainda não tinha saltado de onde estava sentado quando tudo o que viu foi escuridão. Era como se ele pudesse ver diretamente o céu noturno lá fora. Uma forte sensação de sonolência o dominou enquanto ele sentia um nível de serenidade do fundo do seu coração. Ao longo da Rua Canina, sejam as casas com lâmpadas acesas ou apagadas, ficou anormalmente silencioso naquele exato momento. Era como se nenhum ser vivo vivesse neles ou como se todos tivessem adormecido ao mesmo tempo. Nesse momento, Ulika, roncando e caído, saltou de repente. Seus olhos exibiam uma estranha combinação de devaneio e lucidez. Atrás dele, uma garota quase ilusória com pele clara ficou presa em suas costas em algum momento. Os olhos dessa garota eram verde-azulados e seus lábios eram pretos. Seus olhos olhavam silenciosamente para o lado, e seus membros medonhos, pálidos e translúcidos haviam perfurado o corpo de Ulika como se ela fosse um espírito que não pudesse ser eliminado. A existência dela trouxe um arrepio ao seu corpo-alma, fazendo Ulika mal resistir à sua sonolência anormal enquanto se libertava da influência de um pesadelo. Antes que Ulika pudesse recuperar completamente a lucidez, instintivamente correu para a escada. Estendendo as palmas das mãos, ele exerceu força para frente como se estivesse empurrando uma porta que não existia. Em um piscar de olhos, uma porta de bronze difícil de descrever, coberta por padrões misteriosos, apareceu na frente de Ulika. Ela balançou e rangeu antes de abrir uma brecha. A lacuna levou a uma escuridão sem fim. Nela havia olhos indescritíveis que observavam o mundo exterior. Enquanto isso, grandes quantidades de objetos estranhos e contorcidos que ainda eram irreconhecíveis surgiram descontroladamente da lacuna. Ulika estava prestes a continuar exercendo sua força para abrir a porta e fazer com que o mundo aterrorizante atrás dele descesse sobre a Rua Canina quando de repente viu um par de palmas pálidas e translúcidas aparecerem do nada. Elas passaram pela escuridão profunda e pressionaram o interior da fresta da porta. As palmas se originaram do nada. Não estavam conectadas a um corpo e o pulso estava ensanguentado. Não se sabia quem as havia cortado. Ambas as partes exerceram sua força quando a misteriosa porta de bronze parou de se mover. Não fechou nem abriu mais. Bem acima da casa número 13, Soste,
que já era um bruxo espiritual, estava flutuando no ar graças a uma força invisível. Suas mãos carregavam um relógio de sol feito de ouro enquanto ele o erguia lentamente. Quando o relógio de sol dourado foi finalmente erguido acima da cabeça de Sosti, seu brilho resplandecente fluiu e rapidamente se delineou e se tornou um de novo. De repente, outro sol pareceu aparecer no ar, direcionando toda a luz e calor para a Rua Canina, número 13. Nada disso causou qualquer dano quando eles penetraram no prédio e pousaram acima da porta de bronze, envolvendo Ulrika que estava na frente dela. Ulrika instantaneamente fez uma careta de extrema dor quando a garota pálida e quase translúcida soltou um grito estridente, mas foi interrompida pela luz do sol e afogado pelo ataque. Ela se deformou e evaporou rapidamente, produzindo fragmentos de gases negros que se dissiparam no mar de luz. Não havia um único lugar dentro do prédio que permanecesse escuro. Depois que a luz do sol desapareceu, a indescritível porta de bronze já havia desaparecido. No chão havia um cadáver preto e inchado que exalava manchas de óleo amarelo claro. Com um estrondo, o cadáver se despedaçou quando uma figura fina e minúscula saltou de dentro. Esta figura tinha aparência idêntica a Ulrika, mas sua pele era negra como um corvo, como se estivesse manchada de tinta. A superfície de seu corpo, que ficava a uma altura de cerca de 1,2 a 1,3 metro, tinha pus pegajoso fluindo. No momento em que apareceu, correu para a escada com uma velocidade ridícula. Entrando no porão, ele abriu um alçapão secreto que havia preparado com antecedência enquanto avançava o mais rápido que podia. Em apenas 10 segundos, a versão preta miniaturizada de Ulrika viu a saída, a esperança. Ele não baixou a guarda enquanto cerrava suavemente o punho direito, produzindo cerca de 8 figuras ilusórias transparentes de seu corpo. Elas tinham todos os tipos de formas e tamanhos, como se fossem uma abominação que fundisse as características de humanos, plantas e certos animais. Algumas seguraram o braço de Ulrika, outras levantaram seus pés enquanto corriam. Logo depois disso, um interruptor mecânico foi acionado. As engrenagens começaram a girar quando a porta de saída se abriu, levando a uma esquina silenciosa e escura. Mais à frente havia ruas que ficavam em terrenos mais baixos e nos dois lados das ruas havia fileiras de casas. Elas pareciam o mar que se agitava com a luz da lua carmesim. Ulrika estava prestes a usar a ajuda de espíritos para voar para fora da passagem secreta e desaparecer nos outros distritos da cidade de Colan quando seus olhos refletiram um lago nebuloso. O lago brilhava com luz, produzindo uma beleza tranquila. No meio, círculos concêntricos ondulavam enquanto figuras lindas e ilusórias flutuavam. Este era um tipo poderoso de espírito. As lendas humanas muitas vezes a consideravam a deusa do lago. Muitas vezes, a força de um guia espiritual dependia do falecido ou de um espírito natural que ele encontrou e controlou. Foi o mesmo com os bruxos espirituais. No entanto, a inclinação para os guias espirituais eram os falecidos, enquanto para os bruxos espirituais eram melhores em controlar os espíritos naturais. Neste momento, as estranhas figuras transparentes ao redor de Ulrika emitiram um som monótono de horror. Jogando fora os braços e as pernas que carregavam, eles perfuraram o corpo magro e escuro como o vento. Com um estrondo, Ulrika caiu no chão, mas não sentiu nenhuma dor, resultado da intensa sonolência que o assaltava. Isso o fez adormecer sem perceber. Na saída, Dali Simone, que vestia uma túnica de médium espiritual, com o rosto maquiado com sombra azul e blush, saiu de algum local desconhecido. Olhando para Ulrika, de 1,2 metro de altura, ela disse: "O espírito falecido com o qual ele se fundiu é muito estranho.
Se não usar o corpo de um ser humano vivo como casa, ele se dissipará rapidamente. Precisamos fazer com que cada segundo conte para obter informações. Nas sombras ao lado dela, Leonard Mitchell saiu. Ele olhou surpreso para Dali Simone e disse: "Você não é uma guia espiritual? Como você controla uma deusa do lago? Você não é poeta? Por que você não escreve poemas?" Dali retrucou: "Reticências." Do outro lado da rua, em um penhasco suave, uma figura desceu rapidamente com os pedaços de rocha salientes, pousando rapidamente nos cantos sombrios da rua mandíbula abaixo dele. Sua pele era clara e seus olhos eram azuis. Tinha cabelos negros e grossos que eram levemente cacheados. Ele não era outro senão Enzo, que havia sido um convidado na casa de Ullica na rua Canina, número 13 do distrito Lábio Inferior. Enzo não era membro do Episcopado Luminoso. Ele foi um dos traidores da escola de pensamento da vida que aceitou as tentações da escola de pensamento rosa. Além disso, não era um Beyonder do caminho do boticário que levava a sequência dos vampiros, nem adorava a lua primordial. Ele era apenas uma pessoa que não desejava aceitar as diversas regras estabelecidas por seu professor e pelo professor de seu professor. Ele desejava levar uma vida despreocupada e aproveitar a vantagem de ser um vencedor 3. Tal estado de espírito foi fortemente defendido pela facção de indulgência da escola de pensamento rosa, por isso não demorou muito para que ele se juntasse formalmente a eles, permitindo-lhe satisfazer livremente todos os seus vários desejos. Desta vez, ele representou a escola de pensamento rosa para fazer contato com o episcopado luminoso de Colan e discutir a possibilidade de cooperação em determinados assuntos. Para sua surpresa, o tenebroso falecido Ullica sofreu um ataque repentino da Igreja da Meia-Noite. Foi um ataque de alto nível. Felizmente, sou bom em anti-adivinhação. Os membros da Igreja da Noite Eterna não sabiam de antemão que eu estava na casa de Ullica e não prestaram muita atenção em mim. Eles apenas pensaram em mim como subordinado de Ullica, permitindo-me encontrar uma chance de escapar da região central. Além disso, essa luz do sol purifica principalmente objetos com o poder da morte, do mal e da corrupção. Não me causou muito dano. Provavelmente é um ataque de nível semideus. Enzo caminhou até as sombras na rua e não pôde deixar de lembrar o que tinha acabado de acontecer. Depois de fugir por uma boa distância, ele se virou para olhar para trás e descobriu que ninguém o estava perseguindo. Ele imediatamente soltou um suspiro de alívio e riu. Um vencedor é um vencedor, o eterno vencedor. Enzo recuperou a confiança habitual enquanto descia a rua com um sorriso. Então, virou para a esquerda e desceu rapidamente as escadas. Era uma escada íngreme e longa que alcançava muitas ruas de nível inferior. Reticências. Nas proximidades da rua Canina, Sosti de repente abriu os olhos e disse a Leonard e Dali Simone: havia um homem chamado Enzo na casa de Ullica. Ele é membro da escola de pensamento rosa e não possui uma sequência baixa. Ele provavelmente desfruta de uma posição bastante importante. Vocês devem procurar rapidamente nos arredores e ver se conseguem encontrar algum vestígio dele e tentar capturá-lo com sucesso. Não deixe nenhum problema para trás. Quanto aos outros luvas vermelhas e aos falcões noturnos locais, eles tiveram que capturar os membros restantes do episcopado luminoso ou já os estavam capturando em sonhos. Eles esperavam obter notícias em primeira mão o mais rápido possível. Apenas alguns foram deixados para trás para vigiar qualquer acidente e proteger seus companheiros. Sim, Capitão Sosti, Leonard não hesitou em concordar. Dali acenou e levou a mão ao ouvido. Depois de ouvir por 2 ou 3 segundos, ela disse: os pequeninos por aqui me disseram que alguém escapou pelo penhasco. Nota: 1.
Caminho da morte igual a caminho do colecionador de cadáveres. 2. Caminho da meia-noite igual a caminho do sem sono. 3. Sequência 5 do caminho do monstro, é o mesmo da serpente do destino. Ponto.